primeira coisa que a gente pensou, na verdade, foi assim, bom, a gente tem que fazer uma estratégia do jeito que a Zappos faz, né? Que é basicamente, a gente faz um monitoramento, existe o que a gente chama de passivo, que é aquela coisa, né, que a gente vai, por exemplo, a gente lançou um novo método de fazer compras, a gente avisa como é que as pessoas, antes que elas vão reclamar. Outra coisa que é o ativo, que é o cara que fala, porra, peixe urbano, vai tomar no... Fiz uma compra assim, eu vou lá e falo com o cara, pô, fulano, peraí, não é bem assim, deixa eu tentar te ajudar, blá, blá. E outra coisa que a gente chama de reativo, que é aquele cara que fala mal de alguma coisa que não necessariamente é do peixe urbano, mas envolva o peixe urbano, a gente vai lá e fala com o cara, entra na conversa dele. Não é só ele falando assim, ó, peixe urbano e tal. Porra, esses sites de compras coletivas são uma merda. Vai lá, ô, fulano, peraí. Vê aqui o peixe urbano, vê o que você acha. Tal. Então, são esses três pilares, né? Queria pedir desculpas pela minha apresentação, que eu também não tenho muita habilidade de design, né? Então, o bagulho é meio feio. Aqui eu tenho alguns exemplos em uma coisa só das três coisas, né? Pelo menos de uma delas. Então, por exemplo, a menina vem lá e fala, tô fora do peixe urbano, é um saco, vive enchendo o meu e-mail de mensagem. Eu poderia simplesmente ignorar ela, apagar ela, né? Fazer o que quisesse. Não, a gente entra e fala com a garota, podemos te ajudar? Você não quer sair? Tudo bem, a gente tira seu e-mail. Não tem problema, né? A gente chegou à conclusão, na verdade, de que a resposta... o cara que tem uma péssima experiência e a gente responde, ele se sente muito melhor do que simplesmente se ele só tivesse respondido, a gente tivesse deixado ele na dele, né? Inclusive quando a gente resolve o problema dele que é ruim pra gente, que no caso é tirar o e-mail da base de cadastro. A gente não quer que o cara saia da nossa base de cadastro. Inclusive é difícil do cara sair da nossa base de cadastro. Você já tentou, passou perrengue, né? Mas dá, tem botão lá e tal, mas é escondidinho, tal, tem todas as marretas que a gente usa, né? Então não é bom, mas na verdade a gente vai lá e tira o e-mail dele de cadastro, né? Não tem nada demais, é bom isso. Essa Fernanda, por exemplo, depois ela volta, até não tirei o screenshot porque foi hoje, isso é de ontem, né? Depois ela volta e fala, na verdade, dá para voltar, não sei o que. A gente fala, vai lá, cadastra lá um e-mail, não tem problema. Bom, então foi uma experiência interessante dessa garota, né? Aqui tem também alguns exemplos de basicamente tudo isso, e uma coisa que é importante aqui, que é o seguinte, a gente viu que não adiantava a gente ficar discutindo com os caras no post, né? Que nem aquela coisa, don't feed the trolls. Né? Se o cara tem um problema sério, verdadeiro, e a gente tem como resolver, vamos tirar ele do fórum. Mas vamos avisar ele no público que aquilo está sendo feito. Que é, por exemplo, o caso do Hugo ali, né? Que ele fala, pô, tarde, não tenho reembolso. Ah, sim, importante dizer, a gente adotou uma política de 100% de reembolso. Né? Então, você chega lá, teve um problema, a gente dá todo o dinheiro de volta, porque é melhor você ter o dinheiro de volta do que importunar a nossa vida aqui durante meses. E nego importuna a nossa vida. E assim, por mais que eu adore nossos usuários, são usuários buscando desconto. Quer dizer, é um pessoal que deve ser mais chato do que o normal. E efetivamente são, né? Quando dá problema, o problema é muito bruto, o nego fica puto da vida. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma coisa legal. Então ela fala, boa tarde, blá, 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 deu uma merda com o meu cupom, não sei o quê. A gente fala, Hugo, respondemos sua mensagem no fórum privado. Ele sabia disso, né? O Hugo viu a mensagem privada. Isso aqui é redundante, né? O cara deve ter falado, oi, imbecil, eu acabei de falar com você, por que você colocou ali? Porque quando chega o babaca aqui na nossa página e vê, fala, opa, eles respondem. Né? Quer dizer, a transparência acima de tudo, mesmo que isso seja redundante. Às vezes fica muito redundante, mas é interessante, para que as outras pessoas possam ver também. Mais alguma coisa legal aqui? Não, né? Bobagem. Tá. Então, é isso que a gente está falando. Primeiro, o fórum privado, a gente levar a conversa para um fórum adequado, né, que seja, não precisa ser público aquilo que a pessoa está reclamando, a não ser que seja uma informação muito clara e que a gente queira mostrar para todas as outras pessoas. A comunicação pessoal e humana, ninguém aguenta robô, vamos verificar o seu caso, por favor. Né, isso é um saco. Então, a gente sempre fala bobagem, fala brincadeira, a gente chama as pessoas, as meninas de sereia, puta, faz um baita de um sucesso. Ai, sereia, obrigado, sou lindo. É ótimo, né? Assertividade, né? Então você tem que ir direto ao ponto, não fica também falando bobagem, porque a gente usa todas as ferramentas possíveis. Então, assim, o cara que primeira vez que ele chegou pelo Facebook, propriamente o atendente do saque lá de mídias sociais deu para ele também um Skype, deu um Hotmail, deu um e-mail, deu até um telefone. Então, o Skype dessas pessoas você não tem ideia do que é populado, né? Populado é foda, hein? Como tá cheio de gente lá dentro. Então, tem que ser assertivo, né? A gente vai lá e responde, resolve o problema e já passa para o outro. E assertividade com humanização. E rápido, né? Se você for ver esse aqui, você vai ver que é tudo imediato. Como fazer imediato? É difícil, né? A gente tem uma estrutura que talvez é um pouco diferente das outras. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que só responde o que está público. Essa pessoa, ela passa o problema
para um cara que fica ali resolvendo efetivamente os problemas e passando para a pessoa que respondeu o que está público para ela saber do que está falando. Então a gente consegue ter agilidade do cara que falou, agilidade no processo de resolver o problema e, mais importante, que a gente pula a fila da porra toda. Se o cara chega por e-mail, vocês podem imaginar a quantidade de burocracia que é, abre ticket, não sei o quê, vai para lá, vai para cá, fala com o comercial de cá, fala com o comercial de lá. Se você vem reclamar por mídias sociais, nem deveria falar isso para vocês não começarem, mas se vocês vêm no mídias sociais, a coisa é muito mais dinâmica.